Esforço intensificado, principal do posto de comando. Bom dia, bom dia. Costumam me perguntar por que não há boas notícias, mas elas finalmente chegaram. Veja, acontece que agora a Ucrânia tem as posições mais fortes desde o início da guerra. Quem fala sobre isso não é ninguém menos que o excelente presidente da Finlândia, Stubb. Mas ele diz que isso se deve ao fato de que a situação na linha de frente está excelente e o apoio dos parceiros internacionais é ainda melhor. A situação com a Ucrânia está ótima, melhor do que nunca, melhor até do que antes da guerra, melhor do que lá em 2010. Little. E muitos fatores contribuem para isso. Além disso, Stubb destacou a disposição da Ucrânia para a paz. É evidente que Zelensky já está firmando a paz. Ele já levantou a caneta sobre a folha de papel para assinar o acordo de parceria mútua, cooperação, paz, cessar-fogo, chame como quiser, com absolutamente todos os participantes desse conflito, ou seja, com a Rússia, porque afinal, quem mais participaria? E Zelensky declara todos os dias que quer a paz, mas por algum motivo ele não vai a Moscou. Ah, estamos falando de boas notícias. Sim, em seguida, Stubb continua dizendo o seguinte: conversei com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que por algum motivo não vai a Moscou. Mas estamos falando de boas notícias. Depois Stubb continua. Foi uma conversa muito produtiva, e durante o diálogo, as partes discutiram a guerra da Rússia contra a Ucrânia e os próximos passos. O presidente da Finlândia repete novamente, provavelmente para que todos se lembrem, que as posições da Ucrânia agora são mais fortes do que nunca desde o início da guerra em grande escala. Novamente sobre os funcionários. Bem, sabe, existe um ditado que diz: a repetição é a mãe do aprendizado, mas poucos sabem que ele tem uma continuação. Consolo dos tolos. Ou seja, repetição é a mãe do aprendizado e consolo dos tolos. Não sei a quem Stubb quer consolar, mas ele repete várias vezes o mesmo consolo. Consolo. O orador vermelho, em geral, e mais uma vez, diz que a posição da Ucrânia é mais forte do que nunca desde o início da guerra. Resumindo, 3 vezes nesta notícia, incluindo o título, já é a 4ª vez, conta-se a mesma coisa, sem qualquer comentário. Mas também diz que o Kremlin não deseja parar a guerra contra a Ucrânia. Então é esse tipo de analista que temos. Estamos aqui com Juan, que tem esse pássaro da invencibilidade, e por algum motivo o tamanho do seu sombreiro está sempre diminuindo com o que vê. Bem, estamos simplesmente chocados, porque é maravilhoso quando temos notícias tão boas. Isso é simplesmente perfeito, e Juan diz o mesmo. E agora vamos passar para notícias menos animadas. Por exemplo, o próprio Irã agora está ameaçando não mais a Ucrânia, mas pessoalmente Zelensky, porque segundo o Ministério das Relações Exteriores do Irã, ele teria dado a ordem para atacar um navio que ia do Irã para a Rússia. E nos conta o seguinte: o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, publicou uma ameaça ao presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, após o ataque ucraniano a um navio no Mar Cáspio. Em sua página na rede social X, Araghchi escreveu que o ataque, pelo qual ele culpou Zelensky, é uma violação flagrante da Carta da ONU. Acrescentou que Israel teria ordenado o ataque para envolver a Europa em sua guerra. Ele também afirmou que discutiu esse ataque. Em primeiro lugar, com um órgão diplomático, não dá para chamar de outra coisa. A União Europeia, liderada por Kaja Kallas, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Ele disse a eles que as ações do oportunista de Kiev não podem ficar sem resposta. Desculpe, essas palavras são do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, não minhas. Ou seja, se alguém não está satisfeito com o que ele disse, bem, escreva para ele, escreva, procure e você encontrará. O Ministério das Relações Exteriores do Irã, em 25 de julho, condenou o ataque ucraniano, sobre o qual eu falei, e declarou que Teherã se reserva o direito de defender seus interesses nacionais e sua segurança. Além disso, na mesma ocasião foi publicado um mapa e declarado que todo o território da Ucrânia está ao alcance dos mísseis balísticos iranianos. Disso eu também falei. Assista aquele vídeo, lá tem muita coisa interessante. E os sucessos diplomáticos de Zelensky são mais uma boa notícia. Chegou a tal ponto que na Polônia, em meio ano, aumentou em 30 o número de denúncias de crimes de ódio cometidos por poloneses contra ucranianos. E quem nos informa isso é o Ukrainska Pravda, que obteve essas informações da Direção-Geral da Polícia da Polônia. Lá se diz que na primeira metade de 2026, as autoridades receberam 180 denúncias de crimes de ódio contra ucranianos. Isso é mais de 1/3 acima do mesmo período de 2025. Neste ano, observa-se um aumento claro. E se essa tendência continuar,
O número desses casos pode chegar a 360 até o final do ano. Ou seja, pelo que se pode entender, isso já representa um aumento de 60 casos. Os números apresentados referem-se às denúncias registradas e não aos crimes identificados. A Direção-Geral da Polícia ainda está contabilizando o número de denúncias confirmadas e o número daquelas que, no final das contas, são classificadas como crimes de ódio. A questão é que, bem, nem todas as vítimas querem relatar o que aconteceu com elas, por motivos absolutamente diversos. Desde a falta de vontade de chamar a atenção da polícia, até simplesmente não querer que sua identidade seja conhecida, ou seja, nome, sobrenome, patronímico e outros dados pessoais. O próximo ponto é que contra esses mesmos caçadores de pessoas, quero dizer, contra os caras do TCK, que são militares, alguns lutaram lá por 150 anos, outros por 200, outros ainda são veteranos desde a Batalha de Kulikovo. Contra eles, aos poucos, várias coisas estão sendo feitas. Por exemplo, em Vinnytsia, um homem feriu com uma faca um militar do centro de recrutamento e nos informam que o agressor foi detido. Quantos dos funcionários do centro de recrutamento que quebraram braços e pernas das pessoas, espancaram elas com qualquer coisa e até usaram armas brancas foram detidos, nós não sabemos. Mas de modo geral, se for contar, provavelmente dá para contar nos dedos de uma mão de alguém que trabalhou com motosserra. É mais ou menos assim. Isso aconteceu no Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social de Vinnytsia. Também foi observado que o incidente ocorreu durante o transporte do agressor para o Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social. Mas essa pessoa não queria ser notificada. E pessoas tão maravilhosas, mas existem aqueles que não gostam dos funcionários do Centro de Recrutamento, eu nem sei, é difícil de acreditar. Além disso, a mensagem destacou que o agressor violou as regras do registro militar. Mais uma vez estamos chocados. Como é possível violar regras do registro militar? Nunca vimos algo assim. E aí de novo nos dizem o seguinte, sobre o fato do ataque. Aqui tem algum erro de digitação? Não sei, por algum motivo está escrito militar, mas aqui deveria estar escrito caçador de pessoas. Tem muitas letras, enfim, todas elas foram usadas de forma errada, então vamos corrigir. Com relação ao ataque contra o caçador de pessoas, foi aberto um processo criminal, o agressor foi detido conforme previsto pela legislação vigente, e ele pode ser responsabilizado por vários artigos do Código Penal. Vale destacar que, pela legislação atual, impedir a ação legal das Forças Armadas da Ucrânia. Novamente, não está claro qual a relação dos funcionários do centro de recrutamento com isso. Por que envolver as Forças Armadas? Às vezes são chamados de militares, mas isso deve ser erro de digitação. Causar lesões corporais ou atentar contra a vida de militares, intencionalmente e por algum motivo, é isso que deveria estar aqui. Novamente, o caçador de pessoas pode ser punida com prisão, até mesmo prisão perpétua. Ou seja, pode-se bater e matar o caçador de pessoas, mas as pessoas não podem, de jeito nenhum, defender sua vida, honra e dignidade. E, naturalmente, esse não é o primeiro caso em que as pessoas tentam se proteger dos ataques desses mesmos militares dos centros de recrutamento. Aqui, por exemplo, contam que nos dias 8 e 9 de julho aconteceu algo parecido e as pessoas gritavam, acusavam os militares. No caso, os caçadores de pessoas, por deterem um rapaz de 19 anos. No vídeo do local dos acontecimentos, isso foi registrado. No geral, muitas pessoas lá se revoltaram naquela hora, e eu já mostrei esse vídeo. Realmente houve uma pequena confusão local, uma rebelião, mas depois pegaram todos os envolvidos, inclusive crianças pequenas, alinharam todos e os fizeram gritar glória ao centro de recrutamento, e depois levaram mais uma pessoa para a floresta. E, bem, o deixaram tão apavorado que ele já estaria pronto para contar qualquer coisa. Bem, aqui não tem como escapar. Em geral, os métodos de guerra, ou melhor, de influência sobre os civis, permaneceram os mesmos. Talvez até tenham sido aprimorados desde então, lá, tanto na Segunda Guerra Mundial, quanto na Primeira e na Grande Guerra Patriótica. Carrascos profissionais no que fazem. Nada pode ser feito quanto a isso. Chegou ao ponto de até o Ombudsman dos Direitos Humanos começar a se pronunciar e dizer: olhem o que está acontecendo nos centros de recrutamento, estão violando os direitos das pessoas, violando os direitos dos ucranianos. Ele apontou esses problemas. E ele citou um dos piores funcionários dos centros de recrutamento, justamente lá em Zakarpattia. Na sala do antigo ginásio, mantinham 22 homens, mas havia apenas 6 pratos para todos. Bem, imagine só como tudo isso está em um estado terrível. Eu, sinceramente, estou escolhendo as palavras nesse sentido para não ser grosseiro. Bem, isso de ter só 6 pratos é realmente uma humilhação para as pessoas, sem motivo algum.
Então vocês pegaram uma pessoa na rua e a trouxeram para cá. Por que estão humilhando essa pessoa? Vocês mesmos nunca serviram e nunca vão para lá na vida, mas ficam aqui contando tudo pra gente. 6 pratos, um banheiro que estava em um estado que, para dizer o mínimo, era difícil de entrar, uma torneira meio quebrada e um chuveiro com mofo. Esse é o pior caso, embora não seja o único, mas a história circula aqui. Há de tudo, como porões em casas onde representantes do TCH mantêm pessoas por algum motivo e não querem enviá-los para a linha de frente. Já houve outros casos assim e também comentaram sobre eles. Ah, sim, é militar, como diz Glubinets, mas todos sabem onde está. Depois ele falou sobre se a pessoa pode se recusar a entregar o telefone. E ele disse que pode até dizer que não vai dar. Mas vão pegar o telefone da pessoa de qualquer jeito. E eu sei com certeza que vão usar força física. Por isso acredito ser necessário instalar uma câmera de vídeo. O problema é que queriam obrigar agentes do centro de recrutamento a usar câmeras corporais, como as usadas por policiais nos Estados Unidos. Mas em primeiro lugar, nem todos usam. E em segundo lugar, aqueles que usam simplesmente desligam as câmeras. Ou seja, sem pensar duas vezes, você aperta o botão, ela desliga e depois diz que a bateria acabou, que caiu um meteoro. Bem, não estava com vontade de filmar suas vítimas. Qualquer desculpa é aceita e dizem, tudo bem, está certo. Agora parece que a situação vai mudar, e isso veio na hora certa. Gosto muito do pitaque da resiliência. E nos dizem que uma câmera corporal desligada durante a mobilização pode custar ao militar do centro de recrutamento 17.000 grivnias e, de novo, para sair desse próprio centro de recrutamento, dependendo da tabela de preços, custa de 6 até o teto máximo não menos de $1.000 e 17.000 hryvnias para o funcionário do centro. Bom, isso é só, sabe, como dar o troco de uma nota grande, por assim dizer. O tribunal manteve a multa ao militar do centro de recrutamento por não gravar continuamente. Mais uma vez, parece que alguém sem muita esperteza foi pego. O Tribunal Distrital Central da cidade de Nikolaev descobriu tudo isso e declarou que o atirador sênior do pelotão de guarda foi designado para o grupo como atirador sênior do pelotão de guarda. O que está acontecendo? Por quê? E ele, no geral, foi designado para o grupo de coleta de cidadãos. Ou seja, os caçadores de pessoas andavam pelas ruas, pegavam cidadãos e só isso. E esse atirador sênior, que era um zelador júnior, foi designado para lá em 1º de abril e em 6 de abril ele estava perambulando pelas ruas. Por isso, e nesses dias mencionados, ele não fez a gravação contínua em vídeo das atividades de notificação dos cidadãos, embora fosse obrigado a ela fazer isso. E essas circunstâncias serviram de base para a elaboração de um auto de infração administrativa contra ele. Para ser sincero, não sei se isso cria precedente, pois na Ucrânia a legislação não parece seguir precedentes. Não sou jurista, posso estar enganado, li algo sobre isso. Se sim, seria bom, mas aqui parece que tudo pode acontecer. Bem, além dos caçadores de pessoas, aqui nós também temos informações sobre terras na Ucrânia. Ou seja, de um lado, os patriotas do URA berram sobre o ano de 91 e a fronteira de 91, e de outro lado, Putin, ao conversar com os militares, novamente na Federação Russa, disse que tudo está indo como deveria. A Federação Russa responde, o que é interessante. Sobre as terras, ele declarou que a Ucrânia deve perder todos os territórios, incluindo as terras ocidentais, que foram dadas por Iosif Stalin, então agora essas terras supostamente deveriam voltar para a Polônia, Hungria e Romênia. Aqui também é impossível entender tudo isso. Se começarmos a contar o que pertencia a quem, onde e quando, aí vai acabar dando nisso, Vácia. Uma redistribuição do mundo dessas proporções não seria nada fácil para ninguém. E como se diz, os vivos invejariam os mortos. Então vamos dar uma olhada nesses líderes mais poderosos. Nós preparamos aqui, junto com o Juan, uma seleção e naturalmente ela é extremamente interessante. Como sempre, o primeiro aqui vai ser... Vamos puxar esse Miroshnichenko para fora, para a luz. Esse personagem mora nos Estados Unidos, eu já contei muitas vezes, e sempre é melhor explicar onde e como cada um deles vive, para que vocês não pensem que esse aí está em um bunker defendendo a pátria. Óculos de proteção, para que a radiação ionizante desse cidadão não penetre. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, mas fugiu em 2022 como sempre, típico patriota. E por que você está indo para a Ucrânia? Para que você está indo para a defesa? Sabe, a situação na linha de frente não é simples. Quem está nos Estados Unidos sabe que a situação na linha de frente na Ucrânia é complicada. Tropatin deve ajudar. Decisões estão sendo tomadas. Ele poderia voltar à Ucrânia e ajudar.
já que muitas oportunidades para Miroshnichenko surgem, mas ele não quer por algum motivo. Agora até o Melian já fugiu. Aquele que estava construindo o Hyperloop lá, construía, mas não construiu. Ele também está sendo acusado de evasão do serviço militar. Fugiu também aquele tal de Bereza, cujo sobrenome é Bliaher, que também diz que está sendo perseguido lá, e todos também o acusam de evasão. E eles contam, claro, que nós somos heróis, que somos verdadeiros exterminadores. Ressurgimos das cinzas do fogo nuclear e corremos pelas clareiras que levam direto para Sakhalina. Ou seja, eles, na verdade, construíram essas clareiras com os corpos dos inimigos. Naturalmente, mas 6 deles vieram naquela onda de mobilização e... Talvez uma diminuição. A era dos colonizadores já acabou. Editor de legendas, revisor. Bem, eu não sei. Se esse excelente cidadão tem filhos nos Estados Unidos, então que mandasse eles para a Ucrânia, para ajudarem os militares e outros por lá. Para esse personagem. Enfim, é tudo muito interessante. Depois ele tem esses deputados, e quanto mais longe, maior fica a barba deles. Eu não sei com o que isso está relacionado. Talvez ele tenha dito que enquanto puder, não vai se barbear, talvez seja outra coisa. Talvez os eleitores obriguem, ou talvez as lâminas de barbear ficaram mais caras, vai saber. Mas esse personagem de rosto complicado, certa vez declarou, foi autor de um projeto de lei, que cada ucraniano deveria ter um limite para a quantidade de lenha coletada. E de acordo com esse projeto de lei, até mesmo os policiais já começaram a agir, quase prenderam um velhinho que estava levando lenha no porta-malas do seu carro velho. Algum toco de árvore, mas toco é toco. Cada um é diferente. Vamos ouvir o que esse personagem diz. Nossa tarefa com eles, saiba a receita, o pincel, o lixo, a Rússia, cumpra-se, e Stasa sentou-se para contar. De novo, os nossos com eles. Com quem você encontrou a tarefa lá? O que é isso? E o ataque é a receita. Eu só tenho 2 receitas específicas, concretas. Isso foi passado pelo Gola e... o que mais temos lá? Óleo de rícino. Acho que essas receitas maravilhosas ajudariam qualquer um. Para a Rússia, repito, todas as 4 mãos em oração. Os leilões estão próximos da Rússia. Ah, são receitas? Não entendi o sentido político de imediato, desculpe. E não quebra em 3 ou 4 meses. Sobre a tarifa adicional, que é rígida para eles, quase derrubando... Só que não é gesko, é jorsko, na língua ucraniana. Não existe a palavra jeski em ucraniano. Em ucraniano se diz jorsko, jorski e todas as variações, mas vocês veem que especialistas em língua ucraniana nós temos aqui. Eles estão transmitindo direto deste estúdio, de um canal de TV maravilhoso, eles têm uma transmissão ao vivo. E eles realmente brilham com o conhecimento da sua língua materna, mas materna no sentido de russa. Para eles não haveria nada de errado nisso se falassem normalmente em russo. Mas eles falam em surzik, uma mistura de ucraniano e russo. E ao mesmo tempo dizem que agora vão punir aqueles que falam em russo. O indicador está em menos 100 bilhões, não estou enganado. Ali, momentos de colapso, fim, verão, início e fim parcial. Isso é crítico para a Rússia. Ele calculou. Parece que a visibilidade dos chats G5 lhe transmitiu algo personalizado. Agora, esse personagem despeja informações diante de nós. Tem mais um herói desse tipo. Olha só, que militar, sentado direto debaixo de um guarda-sol em mais um bar, não tem outra explicação, mas esse personagem está sentado. De novo, talvez numa casa de campo, mas provavelmente em algum barzinho com luz ambiente, tomando cerveja. E essa é a moça de expressão complicada. Hoje é difícil achar alguém com expressão mais difícil e ainda com apelido. Está feliz? Está entrevistando ele, é o que ele diz. Agora a gente vai entrar, vamos entrar de verdade. Se não for com um pé, vai ser com os dois. Se não for com os dois, pelo menos vamos sentar na entrada. Enfim, de algum jeito a gente vai conseguir entrar. No atual momento de abertura dos clusters da Ucrânia, Vstup, a conexão europeia, parece piada, mas podemos entrar na União Europeia. E ele já está vendo o fundo do seu copo, de cerveja. A conclusão aqui é que vocês ficam incomodando uma pessoa decente no meio da noite, atrapalham, fazem ela se distrair dos seus afazeres, é realmente necessário. E o que precisamos fazer para isso? Isso já não é o final. Isso é uma decisão política, não é uma decisão sobre a real prontidão da Ucrânia. Portanto, isso pode acontecer no próximo ano. A questão não é a prontidão da Ucrânia para a União Europeia. A Ucrânia é necessária como uma plataforma para a modernização europeia da União Europeia. Para ser sincero, eu entendi pouco do que ele disse, mas vamos avaliar com o potujômetro. Ele acabou de voltar do concerto, foi limpo, e ele só mostra a verdade. Potente, potente. Naturalmente, não poderia ser de outra forma. E quem mais temos aqui? Vamos ver. Eu sugiro dar mais uma olhada na Tuca. Acho que sim. Ou não, essa aqui, vamos lá. Sim, acho que ainda não mostrei a Irina. Ela disse que é preciso aumentar a responsabilidade pelo abandono não autorizado da unidade. Nós, para ser sincero, a pessoa fugiu. Precisamos punir urgentemente, só para dar o exemplo.
Inclusive, se necessário, até o Código Penal no nível da lei para aumentar a responsabilidade. Que voz agradável! Dá vontade de ouvir, 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 ouvir. Ela penetra direto no tímpano e o rasga em pedaços. Isso é meio pesado. Porque agora, a responsabilização por abandono não autorizado da unidade não se limita a um único caso. Isso pode acontecer 5, 7, 8, 10 vezes. E praticamente não há punição pelo segundo ou terceiro caso. Desculpe, as árvores já perdem as folhas fora da minha janela por causa dessa voz. Mas você entendeu o que ela quer dizer? Espero que vocês tenham gostado das boas notícias no começo e das não tão boas no meio. Escrevam. Liguem para todos. Atualmente, vários meios de comunicação me procuram 2 vezes por semana. O que você acha disso? Em relação a certas iniciativas de paz ou mais um plano de paz, sou cético em relação a qualquer cenário. Eu entendo que, mesmo durante o treinamento, ele estudou várias vezes, aprimorou sua educação, seu nível de qualificação, leu muitos trabalhos científicos sobre teoria militar. Isso não é fácil. Lá pegou um calache e correu para o mato. Limpar as fronteiras de 1991 é o objetivo constante de Renat pela Torre. Pela destruição da Federação Russa, disse a general Zaluzhny. Zaluzhny, muitos ucranianos o apoiam nisso. Apoiar um mar de felicidade no lugar da Rússia. Um oceano de amor e luz, se lá não houver Rússia. 35 sujeitos de uma federação separada são sujeitos de uma federação separada. O oceano é melhor, sim, lá. A pesca e a pescaria lá são maravilhosas? Eu não sei, simplesmente no lugar desse território teria o oceano, e ele se chamaria Oceano da Felicidade.